único, digno de toda honra, toda adoração. Nós não adoramos a homens nem a mulheres, nós adoramos a Ti, nosso Deus, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! Santo Espírito de Deus, glória a Deus. Amém. Você pode sentar, fique à vontade, bem à vontade, mais à vontade, mais à vontade, fique bem à vontade. Você está na casa do Pai, na nossa casa. Eu acho que você tem que se sentir ainda mais à vontade do que na sua própria casa. Fique bem à vontade, fique confortável, respire fundo, gere expectativas, não no pregador, na palavra de Deus. Afinal, ela é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a própria palavra. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Essa é a palavra de Deus. E eu não sei porquê, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus tem algo com palavra, e no início Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus deve ter falado umas 10 vezes: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. E Ele continuou agindo e continuou havendo. E Ele te deu toda essa autoridade, toda essa capacidade de trazer à existência as coisas que não são, como se já fossem. Conforme está escrito, Romanos 4:17, a fé do tipo de Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe, irmãos, e tem dias e tem dias. Você não se culpe se tem dias que você não está se sentindo muito bem. Ministério de Música, pode sentar, fica à vontade, vocês são top. Duda me ajuda a ministrar hoje. Muito obrigado. Tem uma unção específica sobre a sua vida, receba. Aleluia. Não se culpe se algum dia da sua vida você não está se sentindo bem. Afinal, o próprio Cristo disse: nesse mundo tereis aflições. Mas esse mesmo Cristo também disse: tende bom ânimo. E sabe, irmãos, é impressionante. Ter bom ânimo diante dessas circunstâncias faz toda a diferença. Se a mídia conseguir me auxiliar aqui, projeta para nós Salmo 121, que diz: olho para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Olha isso, queridos.
Quando você não está muito bem, há uma tendência de você estar olhando para baixo, né? Chutando pedrinha, não sei. Mas é uma tendência comportamental. E esse salmo está dizendo, eu olho para os montes. Ele está dizendo, eu ergo a minha cabeça. Eu paro de olhar para as circunstâncias, para aquilo, para o obstáculo. Eu olho para os montes. De onde vem o meu socorro? E ele segue, ele diz, próximo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida, e essa é uma palavra direcionada. Mas se o Senhor criou os céus e a terra, meu irmão, não vai ser a tua situação que Ele não pode resolver. Aleluia! Essa é uma palavra de encorajamento para a igreja essa noite. Nós estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas, queridos. Você pode estar pensando assim, só se for para ti, né, irmão? Sabe, queridos, mas é pelo Espírito. A palavra de Deus fala que nós vivemos em uma nova e superior aliança com o Senhor agora. Nós estamos na nova aliança, esse é o Novo Testamento, esse é o Evangelho. Evangelho é boas novas, são boas notícias. E eu não sei você, queridos, mas quando eu ouço uma boa notícia eu costumo me alegrar. Por isso, quando você vem para a igreja, você precisa vir com expectativa. Na palavra. Eu vou lá para receber hoje. Eu vou lá para me alegrar hoje. Eu vou lá para dançar com o Senhor hoje. Eu vou lá para me divertir. Eu vou lá para fazer uma festa com meus irmãos. Porque aqui é o ajuntamento dos santos, queridos. Santos é os que foram santificados, os que aceitaram a Cristo, que foram justificados pelo seu sangue, foram lavados, redimidos da condenação do pecado, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Por isso venha para a igreja para fazer uma festa. Sabe, irmãos e irmãs, no mundo a gente costumava pagar ingresso para entrar em lugares que as pessoas nem te davam bom dia, nem boa noite muitas vezes. Ingressos caros. Pagávamos coisas caríssimas que não edificavam, só destruíam famílias, lares, recursos. Mas agora você está aqui na igreja, aqui você vem para ser edificado, aqui você vem para receber uma palavra, aqui você vem para celebrar uma nova vida, uma nova aliança com o Senhor, para você levantar da sua cadeira, para você festejar. Quando o louvor começa a tocar uma música, é para você dançar, é para você pular, é para você glorificar o nome do Senhor. Não é o pessoal que está cantando bonito aqui, eles estão adorando ao Senhor, mas é para você se divertir, é para você saltar, o ambiente está maior, agora dá para correr, dá para pular, dá para ir para lá, dá para ir para cá. Olha esse púlpito, que lindo. A gente ensaiou umas quantas vezes isso aqui. Essa passada de ponta a ponta. Hoje estamos vivendo isso. Nós chamamos a existência. Quando isso aqui ainda era sem forma e vazio.
Uou! Quando você nasce de novo, queridos, você era que nem o mundo quando foi criado por Deus. Você era sem forma e vazio. Não, você não era vazio, você recebeu o Espírito Santo. Você foi cheio. Mas há um processo que iniciou. Um processo de modelagem. Você começa a ser modelado com a palavra. Assim como o mundo começou a ser modelado. Aleluia. E esse processo de renovação da mente, conforme está escrito, projeta para nós Romanos 12:2. Não vos amoldeis a esse mundo, mas renovem a vossa mente com a palavra. Sabe, queridos, esse versículo você precisa lembrar dele todos os dias da sua vida. Porque o mundo está te vendendo uma falsa ideia do que é certo e o que é errado. São princípios contrários à palavra de Deus. E a palavra diz: não se amolde ao mundo. 2000 anos aproximadamente atrás, o profeta, o apóstolo já estava te alertando. Não se amolde a esse mundo, mas renove a tua mente. E vou te falar, meus irmãos, é para renovar a mente. Não é para você não fazer as coisas. Como já disse uma grande ministra do Evangelho, cristão tem que parar com essa coisa de eu virei crente, agora eu não posso fazer isso. Não, você virou crente, agora você vai fazer um monte de coisa. Você virou crente para as boas obras, para as coisas santas, para edificar sobre essa terra, para edificar famílias, para transformar realidades, para andar em novidade de vida, para ser uma referência para esse mundo. O que está cheio aí de mal referência nesse mundo, gente? Péssimas referências de empresários, péssimas referências de políticos, péssimas referências de cristãos. Chegou o novo tempo, queridos, de boas referências de cristãos, empresários cristãos, políticos cristãos, empreendedores, colaboradores, funcionários. Nós somos as boas referências desse mundo, queridos. Nós não podemos negociar nossos princípios e valores. Você pode pensar aí, mas eu, irmão Cássius, eu, pastor, tu não sabe de onde é que eu vim, tu não sabe para onde é que eu estou indo, tu não conhece o meu passado. Sabe, irmãos, se vocês quiserem fazer uma competição aqui, quem tem a história mais triste, eu tenho certeza que todo mundo tem uma bem triste para contar. Mas o Evangelho diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. No momento que você aceita Cristo, você é transformado espiritualmente, uma nova criatura. Para as boas obras foram sarados. E é muito bom que você não se considere capaz ainda, porque aí a glória do Pai é muito maior. Porque diz, não pode ter sido Cássius capaz de fazer essas coisas, mas foi através de Cássius que o Deus dele fez essas coisas. Não pode ser não pode ser o Daniel, mas através da vida do Daniel, Deus fez grandes coisas. Não pode ser o William, mas através da vida do William, Deus fez grandes coisas. Não pode ser o Christopher, como ele é excelente no trabalho dele, na mídia,
mas é Deus através da vida dele fazendo essas coisas. A glória do Senhor fica ainda maior, queridos, quando você não se acha capaz, mas você dá lugar, dizendo: Pai, Espírito Santo, meu ajudador. E vou te falar, queridos, o Espírito Santo está disponível para te ajudar. Quando você dá lugar e diz: Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo, Ele pega junto contigo. Queridos, não há o que você não possa fazer. Você é invencível. Você é uma espécie de Superman celestial. Só que você é mais forte ainda, porque você tem os poderes, a autoridade de Deus. Aleluia. Amém. Quero agradecer a oportunidade, o convite sempre concedido pelo pastor Vanessa, honrar a vida de vocês são uma grande bênção. Trago também um abraço carinhoso da igreja de Chapecó. Nossos irmãos lá estão avançando também velozmente. Estive quinta-feira lá ministrando em Chapecó também. Que mover fantástico o Senhor tem feito naquela cidade, queridos. Que mover fantástico o Senhor tem feito nas igrejas, Verbo da Vida. E tenho certeza que em muitas outras. Sabe, irmãos, participe. Eu gosto dessa ilustração. Que o Espírito Santo, ele está sempre em movimento. Um dos primeiros versículos da Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face da terra, sobre as águas. O Espírito está sempre em movimento. E há um mover acontecendo sobre a igreja. Um mover que te impulsiona para frente. Afinal, é o que Deus quer para a tua vida. E eu gosto da ilustração de um barco que tem tudo aquilo que é necessário para velejar, que está atracado, está abastecido, está carregado, mas está com as velas baixas. E o vento está soprando. E o barco está com as velas baixas. E o vento está soprando. E o barco está com as velas baixas. Está na hora de içar as velas, queridos. Está na hora de erguer as velas para o mover do Espírito, para ser conduzido pelo Espírito, para fazer aquilo que você nunca fez antes na sua vida. Coisas que você nunca ativou na sua vida, está na hora de você ativar. Sabe, queridos, tem coisa que você não pega com a mente. Embora às vezes sim. Mas há direções espirituais que você pega pelo Espírito. Você diz: peguei, é meu, estou agarrado com isso, eu vou viver isso. Se a palavra de Deus está dizendo isso ao meu respeito, eu vou viver tudo isso. Aleluia! E eu testemunho essas coisas, queridos. Eu não estou falando também só da boca para fora, eu testemunho, porque essa palavra um dia chegou para mim, e eu disse: eu quero e vou viver tudo isso. Tudo isso que a palavra fala, eu quero para mim. Eu não vou vir na igreja, eu não vou dizer que eu sou crente só para aparência. Não vou ser um hipócrita. Você não foi chamado para ser hipócrita, queridos. Essa é uma palavra de encorajamento. Você foi chamado para ser consagrado ao Senhor.
Ou para ser crente da ponta do cabelo até a unha do dedão do pé. Para tudo ser crente da tua vida. Você exalar o aroma dos céus na sua vida. Oh, aleluia. Você contagiar as pessoas com aquilo que você vive, com essa essência maravilhosa que é em você. Aleluia. O nosso Jesus, Ele nos ensina sobre Deus, mas Ele também nos ensina sobre nós mesmos. Você já percebeu isso? Que quando você está lendo a Bíblia, você está aprendendo sobre Deus, mas você também está aprendendo sobre ti mesmo, sobre o teu caráter, sobre coisas que você precisa melhorar em você. Você entende isso? Sabe, irmãos, Jesus, ele foi ao inferno, uma ilustração, mas ele tomou as chaves da morte, do cativeiro da morte de Satanás. Ele foi ao inferno para que você não precise ir até lá nunca na sua vida. A não ser que você queira. Mas eu penso que ninguém quer ir para o inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno. Ele não está lá, queridos. O mundo jaz no maligno. Ele está por aí, à espreita, ao derredor. Mas você é protegido, você é cuidado, você é blindado. Sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia. Sabe, se Deus acredita em você, queridos, e Ele acredita, está na hora de você começar a acreditar em si mesmo. Amém? Dizer, eu acredito em mim, no meu potencial. Há um potencial celestial sobre a minha vida. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa lembrar de versículos preciosos que são chaves, que vão abrindo o teu entendimento para a palavra de Deus. Aleluia. Você já percebeu que uma pequena chave abre um espaço gigantesco como esse aqui? Uma pequena chave liga um excelente carro, uma grande caminhonete, um caminhão. Então você precisa pegar chaves que vão abrindo portas do seu entendimento para a palavra. E vão te enchendo de poder, de autoridade, de entendimento acerca das verdades celestiais. Queridos, você precisa viver todos os dias da sua vida com consciência celestial, consciência de reino, consciência de vida eterna, consciência de prosperidade, consciência das coisas do alto. Aleluia. E lá em Lucas, e eu gosto sempre de começar por aqui, no capítulo 24, relata que aquelas mulheres foram até o túmulo de Jesus Cristo. Ele tinha acabado de ser crucificado, um ou dois dias, ou no terceiro dia. E elas encontram dois varões com vestes resplandecentes. E essas mulheres dizem, o que vocês fizeram com o nosso Senhor? Acho que as mulheres falaram diferente, né? O que vocês fizeram com o nosso Senhor? Deve ter sido algo assim. E eles responderam, por que buscais entre os mortos
Aquele que vive. Aquele que vive, queridos. Por que buscai entre os mortos? Por que leem a Bíblia como se Deus não existisse? Porque como se Deus estivesse morto, como se Ele não tivesse poder. Ele vive, Ele reina. Então leia a sua palavra com consciência de reino, consciência de prosperidade, de que o seu Deus está vivo, está pegando junto. Amém? E vou te dizer, queridos, Jesus morreu como unigênito, como filho único. Aleluia. Mas ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos. Irmão, 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 irmão. Aleluia. Você é mano. Somos todos manos de Cristo, co-herdeiros com Ele. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. E o tema da ministração de hoje é confiança total. Amém? Essa foi só a introdução. Glória a Deus. Dando sequência, vocês podem ir abrindo em Colossenses, no capítulo 3. Mas eu não vou me demorar. Hoje a palavra é direcionada e nós vamos ser criteriosos com o relógio, amém? Muitas vezes o milagre na vida das pessoas, queridos, ele pode acontecer de forma instantânea. Alguém cheio do Espírito e alguém pronto para receber, tem um encontro marcado e a cura se manifesta instantaneamente. Receba! Cura instantânea, provisão instantânea, mas muitas vezes o milagre ele também acontece de forma gradual. É um processo que você vai vivendo na sua vida, você vai melhorando, você vai se consagrando, você vai se aperfeiçoando. É como se você fosse entrando num lago, e à medida que você vai entrando no lago, você vai ficando mais no fundo. A água começa a bater lá no dedão da unha e vem vindo na canela, no joelho e vai subindo. À medida que você vai mergulhando, vai avançando no Espírito. Tem gente que molha o dedinho e não quero mais. Se assusta. Tem gente que vai até uma altura e para. Eu vou ficar só no rasinho. Você já viu gente que vai na praia e quer ficar só no rasinho? Aleluia. E na praia não tem nada de errado com isso, queridos. Mas no Espírito, você ir até uma altura e não querer ir mais. E não querer se banhar, deitar, rolar, nadar, mergulhar, dar um biquinho, até que não dê mais pé, até que você esteja flutuando no Espírito. Claro que você não vai ficar, estou no Espírito. Isso não existe. Mas é uma ilustração para um mergulho espiritual
no entendimento da palavra, na revelação da palavra, em quem você é em Cristo. Amém? Renovo espiritual, novas forças. E tanto no milagre instantâneo, quanto no milagre que é um processo, eu te pergunto, qual desses é a vontade de Deus? Os dois são vontade do Senhor. O que muda é as formas como isso acontece. Essa é a multiforme, também é a multiforme graça do Senhor, que vai se manifestando, entendendo os teus limites. Afinal, você não merecia nem ser salvo. Você era pecador, pecadora, estava condenado. Você não merecia. Ninguém merecia. Mas Deus, com seu muito amor, decidiu ao teu favor, porque Ele te amou, Ele te chamou, Ele mandou o Filho dEle para morrer por ti. Essa é a graça. Não há preço nenhum a pagar. Por isso você não pode pagar para ser curado. Você não pode pagar por uma oração do pastor, uma oração do irmão. Uma vez tentaram comprar dos apóstolos, estavam vendo os sinais e maravilhas que eles estavam fazendo. Diz, eu te dou dinheiro. Eles disseram não, é de graça. Amém? Colossenses no capítulo 3... versículo 1 diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Deus. Aqui ele está falando da morte da carne, a morte do velho homem. Está falando que você ressuscitou com Cristo. Que não é mais para você viver na sua vida vã, pensando nas coisas dessa terra, desse mundo. Enfado, cansaço. Sabe, queridos, tem pessoas que passam uma vida toda carregando uma dor lá do passado. Coisas que aconteceram anos atrás, feridas que nunca se permitiram cicatrizar. Ah, irmão, mas tu não sabe o que aconteceu comigo. Amém? Está carregando um fardo desnecessário, querido, queridas. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você foi perdoado, você foi curado, você foi sarado, você foi chamado para boas obras, para viver uma nova vida de alegria, de abundância. Você é a nação santa. Você é povo adquirido, sacerdócio real. Você é a cara do papai. Há um poder, há uma unção. Aleluia. Isaías 10, 25 ou 27, se não me engano, fala que a unção despedaça todo o jugo. Sabe, esse jugo que você tem carregado, está na hora de se libertar disso. De poder viver
a excelência da vida, com alegria todos os dias. Sabe, de você poder se sentir à vontade em meio aos seus irmãos, vir aqui celebrar, dançar, correr, brincar. Me diz, onde é o lugar que te convidam a fazer isso lá fora no mundo? Nenhum lugar, queridos. Aqui é para você dançar com o Senhor, para você se divertir, para você brincar, correr. Quando eu era criança, meu Deus, quanto puxão de orelha. Não faça isso, não faça aquilo. Às vezes eu merecia, mas muitas vezes acho que estava constrangendo meus pais. A gente é criança, a gente quer brincar, quer se divertir. Sabe, irmãos, chegou a hora de se apresentar ao Senhor despido. E você está entendendo o que eu estou falando? É se despir de uma falsa aparência que Deus sabe que você não é. Não tenta parecer algo para Deus. Ele conhece o íntimo do íntimo do íntimo do íntimo do íntimo e do íntimo do teu coração. É lá dentro. Dentro. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as tuas palavras antes de você falar. Não há como você maquiar algo para Deus. As mulheres entendem de maquiagem, né? Quando tem algo aqui, eu maquio, né? Passa o... Vamos lá, amor. Blush, a base. E elas ficam lindas. Minha esposa a mais linda. Sabe, irmãos, não há como maquiar as coisas com Deus, mas há como você se rasgar para Ele, lá no íntimo do seu quarto, dizendo: Pai, ô Pai, Tu sabes, Pai, Tu sabes essa situação, Pai. Se derramar para o Senhor. Tu sabe, Pai, o que eu estou passando. Tu sabe o que está acontecendo. Espírito Santo, foi Jesus que disse que Tu é o meu ajudador. Me ajuda no meu relacionamento. Me ajuda no meu casamento. Me ajuda na minha empresa. Me ajuda no meu trabalho. Me ajuda nos meus negócios. Me ajuda na minha escola. Me ajuda. Me ajuda a trabalhar com o meu dinheiro. Me ajuda a eu fazer aquilo que eu preciso fazer com o meu dinheiro. Aquilo que Tu quer que eu faça com o meu dinheiro. Pai, eu cansei, Pai, de querer parecer algo que eu não sou, Senhor. É pesado, é triste, é doloroso. Eu quero ser feliz. Eu quero deixar essa falsa aparência. Eu quero viver leve, eu quero viver dançando, eu quero viver me alegrando. Eu olho e vejo os meus irmãos se divertindo na igreja e eu não consigo. Mas chegou a hora, queridos, de você conseguir dar um passo de fé. Chegou a hora de você botar o pé, dar o primeiro passo, de você avançar, de você se mover, de você ativar no natural, algo lá no sobrenatural. Afinal, é disso que a Bíblia fala. Não é só oração, ela é muito importante. A oração, talvez não, é o maior poder que existe no mundo. Porque você está falando com o dono do poder, com o próprio Dunamis, o próprio poder. Mas há também a necessidade de atitudes, de ações, de passos de fé na direção apontada pela palavra e não pelo seu entendimento. Amém? Aleluia.
Então ali em Colossenses, no capítulo 13, ele está dizendo, não olhe para essas coisas mais da velha vida, essas coisas terrenas, não fique se torturando com isso, não passe sua vida cansado, atordoado, com a sua mente pesada. Olhe para as coisas do alto, é tão leve. Eu estava ouvindo o pastor Eliezer falar, ele diz lá em São Paulo, o céu é quase todo dia cinza. Mas quando você pega o avião e você passa por aquelas nuvens cinza, o céu está azul, o céu está lá, o sol está lá, continua brilhando. Sabe, queridos, às vezes parece que o dia está cinza e ele nem está. É você que está cinza. Como se fosse uma foto preto e branco, você está preto e branco. Sabe aquele dia? Mas Deus está falando, não olha para isso. Olha para o alto, para as coisas do alto. Ele diz, se diverte, não dá bola. Não se preocupa com isso. Jesus Cristo disse, eu já venci. Não é você que vai vencer. Irmão, eu preciso vencer, eu estou na batalha. Oh, aleluia, eu estou na batalha. A batalha já foi vencida. A guerra já foi vencida. Nós precisamos festejar, queridos. Essas aflições do dia a dia é para tirar o teu foco das coisas do alto. Presta atenção. Presta atenção nesta semana que vai começar. Tudo que acontecer que não for para te fazer feliz, presta atenção. Se não é para tirar o teu foco das coisas de Deus. Toda situação que vier para te entristecer, é para tirar o foco da palavra. Olha só, no Salmo 127 diz assim, eu vou ler para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que ele está dizendo aqui? É a mesma coisa que está lá em Mateus 7:24. Você está edificando a casa sobre a areia. Na primeira tempestade vai cair. Pai, me ajuda a edificar a minha casa. Não quero trabalhar em vão, Senhor. Vamos edificar sobre a rocha. Esse é o homem sábio e a mulher prudente, que edificam sobre a rocha, sobre os fundamentos da palavra, a sua casa. É desafiador? É desafiador, queridos. Aos casais, quantas vezes por dia nós precisamos dizer ao outro que amamos, que nós precisamos perdoar um ao outro? Filhos, irmãos, pais. Jesus nos ensinou 70 vezes 7 no mesmo dia. É muito fácil falar. O desafio é praticar. Mas começa com uma palavra. Amém? Vamos para João no capítulo 14. Aleluia. Enquanto você vai abrindo aí, quando você for falar com Deus, queridos, não vá para Ele com um bloco de pedidos na mão. Vá para Ele com um bloco de anotações. Pai,
Qual é a tua vontade, Pai, sobre esse trabalho? Qual é a tua vontade, Pai, sobre esse novo negócio, sobre esse relacionamento, sobre esse carro novo, sobre esse equipamento novo? Qual é a tua vontade, Pai, sobre esse aluguel novo, sobre esse modelo de telhado novo? É 8 milímetros, é 10 milímetros, é 7 milímetros, é com 20 centímetros, é barra de 6, é barra de 7, é rodapé de luxo, é fio de 4, é fio de 6. O Senhor sabe todas as coisas. Queridos, vem resposta para tudo, até as coisas mais simples. Há uma direção específica para cada situação da nossa vida. Aleluia! João, no capítulo 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração. Simples assim. Não se turbe o vosso coração. Não esmoreça, não fique cinza, não fique preto e branco. Credes em Deus? Crede em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. É ipsis literis. Desse jeito. Não faça isso. Faça isso. Não se turbe o vosso coração. Não fique irado. Ah, mas tu não sabe o que me fizeram. Não fique irado. Não é um pedido, é uma ordem. Não fique irado, não vai te fazer bem. Para os homens e para as mulheres. Acalma esse coração. Não fique irado. Crede em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, Jesus Cristo, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha isso, meus irmãos. Olha para cá. Jesus não está falando aqui de um lugar geográfico. Eu vou preparar lugar. Onde que é esse lugar? Ele estava indo para o Pai. E ele segue, ele vai dizer agora: para que onde eu estiver, estejais vós também. Aonde que está Jesus hoje? Está aqui dentro. Onde você está, Jesus está, queridos. Esse é o lugar dele. Está preparado. A casa está preparada. Esse é o lugar. Esse é o lugar, queridos. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhes. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que maravilha, queridos. Você vai para Jesus, você está no Pai,
E ele fala mais coisas ainda. Quando eu for, eu vou mandar o ajudador, o consolador, que é o Espírito Santo, queridos. Isso vem logo em sequência, lá em Atos, no capítulo 2, onde há o batismo do Pentecostes, onde os discípulos recebem o revestimento do Espírito Santo, um revestimento de poder. E ali no capítulo 3 de Atos, olha só, Atos 3, relata a história de Pedro e João e um homem coxo. Atos 3 vem então em sequência desse revestimento, né, que havia acontecido em Atos 2, onde houve esse revestimento. E agora Pedro e João estão indo ensinar no templo. Ali já em Atos 2, Pedro tinha se levantado e pregado, e cerca de 3.000 pessoas haviam se convertido, aceitado a Cristo. E agora ele está indo ensinar numa das portas do templo, chamado Formosa. E a Bíblia relata que durante essa ida, eles estavam indo e um homem coxo estava sendo levado para lá. E esse homem coxo era levado para lá todo santo dia. Diga comigo, todo dia. Todo dia, queridos. Acordar de manhã, porta do templo, pedir esmola. Acordar de manhã, porta do templo, pedir esmola. Tem gente que vai na aula 5 dias por semana, está cansado. Tem gente que vai trabalhar 5 dias por semana, está cansado. A Bíblia fala que esse mendigo, homem coxo, era levado todo santo dia para pedir esmola na porta do templo. Quando ele vê Pedro e João vinham de Atos 2, estavam em Atos 3. Eles estavam cheios, já estavam andando assim, cheios, aleluias, estavam cheios. É uma ilustração, queridos, eles estavam cheios. E a Bíblia fala que esse homem coxo, olhando para eles, pediu esmola. E aí vem uma das frases mais conhecidas, talvez, do Evangelho. Uma delas, quando Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ela relata que ele pega aquele homem pela mão, ele levanta, os seus pés se endireitam, suas pernas se firmam, e agora o homem está caminhando. Olha isso, queridos. Olha o que eu quero dizer para vocês. A tua mente, o teu intelecto, a tua alma vai pedir coisas que você pensa que precisa. Por isso que quando você recebe uma palavra aqui na igreja, você tem que pegar pelo Espírito, porque é isso que você necessita. Você não pegou. Aquele homem estava pedindo algo que ele precisava. Na cabeça dele ele queria esmola. Para quê? Para comer, para quebrar o galho. Mas a palavra entregou algo para ele que mudou a vida dele. Mudou a realidade dele. Ele nem sequer cogitava a possibilidade de ser curado. Ele disse: eu não tenho isso que você quer, não é o que eu vou te dar algo que vai mudar a tua vida. E a Bíblia relata que quando ele recebeu a cura, ele não só ficou de pé, mas ele levantou, saiu correndo, entrou o templo adentro e foi lá pulando e festejando e saltando: eu fui curado, aleluia! Recebendo e se alegrando. Recebendo e se alegrando, recebendo e festejando, recebendo e se alegrando.
Quando você recebe, é por isso que você vê nas igrejas, querido, as pessoas durante uma ministração saltarem, pularem, festejarem. E outras não. Porque algumas estão pegando pelo Espírito. Estão recebendo muitas vezes a cura de algo que por anos na vida delas foi pesado. Um fardo que estava sendo carregado por aquele homem coxo durante toda a sua vida. E ali a palavra segue, querido. Se você ler, está lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5. O que os religiosos fizeram? Chamaram aquele homem, chamaram Pedro e João, levaram para o interrogatório, para interrogar por que eles tinham feito aquilo. E falaram: agora vocês parem de falar a respeito disso, a respeito das maravilhas de Deus. É o que a religiosidade quer fazer contigo, queridos. Quer calar a tua boca. A religiosidade do mundo quer calar a tua boca. Quer dizer que se você falar de Jesus é feio. Olha isso, se pode. Falar de Jesus é feio. Aonde isso, queridos? Vergonha de falar que é crente, que é cristão. Não sei aonde pode isso, mas eu entendo. Quando eu me converti, eu também tinha vergonha. Eu não sei você, como diz o pastor Marcelo, quando você se converteu, se você já saiu com uma auréola e asas de anjo. Mas foi um processo também de santificação, de entendimento da palavra. Agora eu sou mais Jesus. Jesus, 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 Jesus. Então aquelas pessoas queriam calar eles. E Pedro disse: julgai vós, se nós devemos obedecer a vocês ou a Deus. E eu digo para vocês essa noite: julgai vós, se vocês devem ter vergonha de Deus ou devem querer agradar aos homens. Aleluia! Julgai vós, no vosso coração. Vai viver a tua vida com vergonha de Cristo? Ou quando olharem para você, vão dizer: cara, esse cara é crente, esse cara é cristão. Pensa numa referência. Pensa num exemplo de mulher. Pensa num exemplo de homem, de caráter, de cristão. Crê na Bíblia de capa a capa e até nos mapas. Fé, queridos. Aleluia. E essa é uma característica de Deus. Ele sempre fala antes de acontecer. Cerca de 750 anos aproximadamente antes da Virgem conceber, Deus falou por intermédio do profeta que a Virgem conceberia. Deus tem algo com a fala. É uma característica dele. Ele te chama para você falar desse evangelho, para você divulgar essas boas novas, para que da sua boca saiam palavras que edifiquem vidas, que curem feridas, que edifiquem famílias, que restaurem lares. Você é um agente transformador nesse mundo, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Já estamos indo para o final. Amém. Eu quero ler com vocês Gênesis ainda, no capítulo 1. Tu sabe que quando uma pessoa morre,
aquela pessoa que morreu não sabe que morreu. Amém? A dor é dos outros que ficam. A mesma coisa acontece quando você é burro. A dor também é dos outros. Aleluia. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Entendeu a piada? É uma brincadeira, tá, queridos? Então disse Deus, só para descontrair, que nós estamos aqui para se divertir, amém? Estamos aqui para se divertir. Ninguém está aqui para ficar aleluia. Isso não é vontade de Deus, queridos. Isso não é vontade de Deus. Vontade de Deus é você vir aqui se alegrar, se divertir, dar risada, dar glória a Deus, ter comunhão com os irmãos, fazer a festa da redenção. Amém? Gênesis 1, 26 diz, para concluir: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais. E aí por diante. Até aí. Você percebeu que quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. Você foi feito com um propósito. E muitas pessoas acabam caindo em algumas armadilhas de Satanás, como depressão, tristeza, amargura, ressentimento, por falta de entender o propósito de Deus para as suas vidas. E aqui ele está falando, você foi chamado com um propósito. Você foi criado com um propósito de dominar sobre todas as coisas, sobre as aves, sobre as coisas. E como é que você faz isso? Declarando. Agora note uma coisa, que há uma diferença clara entre propósito e chamado. O propósito de todos foram chamados para boas obras, para prosperarem. Todos foram chamados com um propósito, criados com um propósito. Agora, há um chamado específico na vida de cada um. E essa é a multiforme graça de Deus. Um foi chamado para o ministério da palavra, outro para o ministério de música, outro para o ministério da feijoada, aleluia, da culinária. Cada um tem um chamado, queridos. Assim como Paulo ilustrou um corpo, o corpo, cada membro do corpo, cada órgão do corpo tem uma função. Agora o coração, a língua vai se exaltar porque está na boca, a orelha vai se exaltar porque ouve. Todos são importantes. O dedo é importante, a língua, o pulmão, o rim. Assim é a igreja, queridos. Todo membro da igreja é importante. Agora, cada um ocupa uma função, tem um chamado específico diferente. Cada um foi chamado para se encaixar em uma parte estratégica desse corpo da igreja. Cada um, queridos, e cada um
super mega importante. O cantinho da unha, esse exemplo você já ouviu, chamado unha encravada aqui no sul, pastor. Tem unha encravada lá no norte. Unheiro. Incomoda. Assim é quando um irmão não está bem, queridos. A igreja se preocupa, a igreja quer ajudar. Chorai com os que choram. Por isso que nós temos arrecadação de alimentos, por isso que você precisa doar alimentos. É para assistir aqueles que não têm nem o que comer ainda, estão passando por uma fase de necessidade de alimento. Nós precisamos suportar uns aos outros. Suporte. Não na ilustração de tolerância, suportar. Suportar como apoio. Vamos usar a ilustração de uma bengala que suporta, mas não é para você ser bengala, é para você ser auxílio. Amém? Confiança no Senhor, todos os dias. Eu gosto de falar isso, queridos, em um determinado momento da tua vida. Tu vai se encontrar numa encruzilhada, que você vai ter que decidir pelo teu entendimento, pela tua alma, por aquilo que está na tua mente, pela tua razão, pelo teu raciocínio, ou tu vai dizer, eu vou ficar com a palavra. E essa escolha é individual. Você tem o livre-arbítrio para decidir seguir a palavra ou seguir as suas ideias. E vou te dizer mais uma coisa para concluir. E eu finalizo por aqui, o Ministério de Música pode subir. Se o teu pensamento, se a tua ideia, que te coloca numa encruzilhada, não está alinhada com a palavra, já está claro que não é a vontade de Deus. Amém? Se você está numa encruzilhada e você precisa optar entre a vontade de Deus ou a tua ideia, significa que a tua ideia não é a vontade de Deus. Porque ela está apontando para outro caminho. Está te afastando do caminho. O único caminho. Jesus Cristo. Fique de pé, queridos. Aleluia. Amém. Pense nisso essa semana. Quando você se encontrar em um momento de decisão e tiver que escolher pela palavra ou outro caminho, escolha pela palavra. Você não está enxergando o caminho todo, mas a palavra te garante a vitória. Essa semana, esteja atento. Quando situações vierem para tirar a tua paz, em todos os níveis dos teus relacionamentos, seja profissional, seja relacionamentos, seja qual for o nível, tudo aquilo que vier para tirar a tua paz, não vem de Deus. Significa que é uma sugestão de Satanás para você tirar o alvo, mudar o foco do alvo. Esteja atento, foque no alvo. Lembre, o teu socorro vem lá do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Vamos viver todos os dias, queridos, como uma igreja saudável, como uma igreja forte, como uma família, cuidando um dos outros, queridos, honrando a vida um dos outros, honrando a vida dos teus líderes, nossos queridos pastores, pastor, sua família. Sabe, queridos, não é só com dinheiro que você honra a vida deles. Você pode ver se eles precisam de algum auxílio, ou às vezes só convida o pastor e a família para comer um churrasco. Para tomar uma coca, tu vai ver a alegria o que é alegria. Pega uma bombona daquelas de 20 litros e enche de Coca-Cola. Não faz isso, queridos. Em nome de Jesus. Vamos ser moderados. Mas sabe, tem formas de você honrar a vida da tua liderança. Há algo maravilhoso na honra, queridos. A gente precisa honrar uns aos outros. Maridos, honrem suas esposas. Esposas, honrem seus maridos. Cuidem um dos outros. Filhos, honrem seus pais. Pais, cuidem dos seus filhos. Honra, queridos. Sabe o que é desonra? É você fazer a coisa errada. É você colocar a coisa no lugar errado. Vou te dar um exemplo. É você colocar o negócio do sabonete lá do banheiro na mesa do teu trabalho. Ou em outro lugar, lá na sala. Sabonete líquido. Estou dando um exemplo. Honra é você colocar algo funcional, que funciona, que deveria estar lá no lugar certo, você colocar no lugar errado. Honre, queridos. É um princípio bíblico. A honra que você dá é a honra que você recebe. É um princípio, queridos. Honra o teu irmão, a tua irmã. Nós somos uma família, cuide dos seus irmãos. Sabe, dê um presente. Dê um livro. Nós temos uma livraria maravilhosa, queridos. Seja guiado pelo Espírito Santo. Vá ali e diz: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a escolher um livro para essa pessoa. Que livro eu posso dar para ela? Mulheres, vocês façam um bolo. Dê para sua amiga, para sua irmã. Um bolo simples, você não gasta 5 pila. Ou os irmãos que têm habilidade também, pode fazer, né? E dá para os irmãos. Honra, queridos. Vamos cuidar um dos outros. A família da fé. É tão bom quando a gente ganha algo que a gente não está esperando. Mas é tão bom dar também, ver o sorriso na cara da outra pessoa. Se alegrando, você lembrou de mim. Há um cuidado. Embala bem aquilo. Entrega com amor, com zelo. Aleluia. Erga suas mãos, queridos. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Pelas tuas instruções poderosas sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que a tua palavra é como uma espada afiada, Senhor, que separa até mesmo juntas e medulas. Pai, que a tua palavra essa noite venha separar o certo do errado em nossas mentes, Senhor. Que aquele que não enxergava com clareza venha enxergar claramente, Senhor. Oh, aleluia. Eu oro por discernimento espiritual, Senhor. Negociações sendo julgadas à luz da tua palavra. Escolhas sendo julgadas à luz da tua palavra, Pai. Pai, eu oro
por leveza todos os dias na vida dos meus irmãos. Eu oro por sabedoria, por criatividade, Pai, por conexões celestiais, por pessoas se conectando com outras pessoas em favor do Teu reino. Conexões, Pai, que vão trazer o financiamento da Tua obra aqui nessa terra, que vão trazer o avanço, velocidade ainda maior para a Tua obra, Pai. Eu vejo novos negócios acontecendo, Senhor. Novos negócios. Eu vejo novas empresas nascendo, Senhor. Em meio ao Teu povo, um povo que Te honra, que entendeu os Teus princípios. E eu vejo a Tua poderosa mão, Pai, sobre a vida dessa igreja. Eu vejo pessoas se achegando a essa igreja, Pai. Aleluia. Assim como no passado Israel um dia se relegou, Pai, se rebelou contra a Tua palavra, contra Ti, Senhor. Muitos se rebelaram, mas houve um povo que Te abraçou, Senhor. Houve um povo que Te recebeu, Senhor, que Te chamou de Deus, que Te chamou de Senhor, e que Te honra, Senhor, não só com suas palavras, mas também com suas vidas. Aleluia, eu vejo esse povo se ajuntando aqui nesse templo. Um povo que Te ama verdadeiramente, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos tocar um louvor agora, queridos. Ministério de música aqui. Você já está despedido. Lembrando, dia 14 de novembro temos a nossa feijoada. Toda a arrecadação será revertida para investimentos aqui no templo. Participe. Se você não gosta de feijoada, venda fichas, peça fichas. Aleluia. A irmã quer falar? Amém. Nós vamos ter uma breve palavra de missões agora. Participe, se envolva na obra, amém? Sente só um segundinho aí, é rápido, queridos. E seja abençoado todos os dias da sua vida, na prática dessa palavra, amém?